Então agora eu vou apresentar meu trabalho, de Engenharia de Software 2, trazendo o sistema Stocra, que foi o sistema que eu propus para o trabalho integrado junto com o PO1 e Banco de Dados 2. Meu sistema Stocra que eu projetei, ele funciona para gestão de carteira de ativos e criptomoedas, que foi o tema proposto que eu peguei ali, Então o objetivo desta minha apresentação é mostrar os tokens e o documento de requisitos no meu sistema. Então aqui eu tenho um objetivo, é apresentar o documento contendo as descrições detalhadas de todos os requisitos funcionais e não funcionais referentes ao sistema Stocra, que é referente à gestão e integração e monitoramento de carteiras financeiras. Então aqui eu tenho o meu escopo, para análise de ativos, definições de algumas siglas específicas desse meu trabalho, que seria o ticker, que é o código de negociação de um ativo no mercado financeiro, o provento, que é o retorno financeiro pago por um ativo a seus detentores, e a view, que é a tabela virtual do banco de dados, baseada no resultado de uma consulta estruturada de SQL. E essa view está mais detalhada, então, no trabalho de banco de dados 2. Então aqui eu tenho os meus requisitos funcionais. O primeiro requisito é o próprio ato de cadastrar um ativo, já que o sistema, como ele é de gestão de ativos, ele deve permitir que o usuário cadastre um ativo. Então, como dado de entrada, a gente tem um ticker, que eu já expliquei a sigla anteriormente, o nome completo da empresa ou do fundo e a categoria. Essas categorias podem ser cadastradas nos sistemas também. E aqui tem a regra de negócio, O ticker deve ser convertido para maiúsculas automaticamente. Restrição de unicidade para o ticker, só deve haver um ticker com aquele nome. E a categoria deve estar previamente cadastrada. Então aqui eu tenho o resultado esperado. Depois eu tenho registrar transação, Ao termos um ativo, a categorias ali, tudo cadastrado. Aí nós temos as transações. Transações podem ser tanto do tipo compra quanto do tipo venda. Então aqui eu tenho as nossas transações, que são as movimentações de ativos. Gerenciamento de corretoras. Então o sistema é proposto para que um usuário consiga gerenciar seus ativos ali no sistema próprio. Então ele também gerencia onde estão esses ativos conforme as corretoras. Outro requisito funcional aqui. Como quarto, registração de proventos. Separar os ativos dos proventos, Os proventos são o que ele recebe por possuir esses ativos. Então, também é um requisito funcional aqui, atuando para registrar os lucros, digamos assim, com base na compra e na venda dos ativos. Principalmente nas compras, já que o provento ele é como lucro, vindo como dividendos, como essas outras formas de conseguir esse dinheiro. Consultar resumo da carteira. Consultar resumo da carteira ela é uma view disponibilizada dentro do meu banco de dados. Porém, essa view também se torna um requisito funcional. Por quê? Porque essa view disponibiliza uma visão consolidada da carteira. Então, o que isso me proporciona? Que ao verificar essa view, essa view, ela me retorna a quantidade total das compras menos as vendas, Então, o que eu tenho agora, um valor que eu tenho sobre aquele ativo, um lucro e um prejuízo nominal, Eu tenho o valor atual menos o valor total investido para eu ver se eu estou tendo lucro ou prejuízo e um resultado esperado. Agora, como os requisitos não funcionais seria a nossa integridade de banco de dados, já que tudo deve ser movimentado utilizando nossas chaves primárias e estrangeiras, permitindo uma maior integridade. Precisão financeira, lá no meu banco de dados são todos os valores mais decimais, mais precisos que devem ter, são utilizando o decimal. Então a gente tem lá campos que utilizam 18,8 para casas e 15,4. Um exemplo seria a própria cotação de um ativo, já que um ativo a gente pode comprar 0,001% daquele ativo, então é importante a gente ter essa precisão. Segurança. Apenas usuários autorizados devem possuir permissões para inserir, alterar ou excluir registros financeiros. Isso aqui já é uma medida como segurança, porém também é um requisito não funcional, em que no meu próprio sistema de PO1 eu atribuí esse usuário que eu estou exemplificando aqui para que o sistema utilize esse usuário para inserir e movimentar dados. Porém, esse usuário não pode nem dropar uma tabela,
e nem excluir meu banco de dados. Isso previne comandos de SQL injection e tudo mais. Porém, e também uma alta segurança. Então aqui tem a rastreabilidade, né? O requisito funcionar 1, cadastrar ativos e as tabelas correspondentes ao meu banco de dados. Então aqui é só trazendo, né, essa correspondência, esse ligamento entre os requisitos funcionais, engenharia e o meu banco de dados. Agora trazendo aqui meu diagrama de complementos, né? Tá aqui implementação, mas é complementos. Vou até abrir aqui novamente. Componentes. Isso, componentes, mudou aqui. Então aqui no meu diagrama de componentes, eu teria então um usuário. Esse meu usuário acessaria a minha interface web e essa minha interface web teria acesso aos módulos do sistema. Os módulos do sistema, então, fariam as operações, né, para criar, então, os ativos, as transações, os módulos de provento, corretora, cotação, módulos de relatórios e tudo mais. E enviaria esses dados para o meu banco de dados. E após os dados serem enviados, então, para o meu banco de dados, o banco de dados vai verificar, né, se a operação foi concluída com sucesso ou não. Se a nossa operação foi concluída com sucesso, a gente envia uma mensagem de volta para o usuário falando que operação bem sucedida, operação falhou e tudo mais. Aqui eu tenho então uma API, deixa eu só puxar para cá, uma API de mercado financeiro. Essa API de mercado financeiro, ela permite que o nosso serviço de cotações, que é um dos nossos serviços, né, busque os dados da cotação atual daquele ativo no nosso mercado financeiro. Então, essa API nos permite fazer isso. Então, basicamente, os componentes que compõem o nosso sistema estão todos aqui, né? Apesar de estar aqui interface web foi projetado como terminal, a minha intenção primária, né, e também após isso, seria criar uma interface web que permita que a pessoa faça essas operações, esse gerenciamento de ações, né? E agora aqui para o diagrama de implantação, aqui a gente tem o dispositivo do usuário que acessa então o nosso web, né? O usuário, por meio do navegador web, acessa a nossa interface. Corrigindo aqui só. E aqui pela nossa interface, então, temos o nosso servidor aqui responsável por acessar a API da carteira, utilizar o serviço de cotação, corretora, modo de provento, modo de transação, módulo de ativos. Então, eles são enviados ao nosso banco de dados e temos, como sempre, né, a nossa API externa de consultar, né, as nossas cotações no mercado. Então, basicamente, esse sistema aqui está todo estruturado para que uma pessoa só consiga utilizar os nossos serviços, né, de ativos e criptomoedas, né, gerenciamento de ativos e criptomoedas. Então, obrigado pelo seu tempo e até mais.